Bom dia, senhoras e senhores. Mais um projeto de produção Profissa no ar. Carlinha Navarro trazendo para você, para o seu dia, informações sobre como você fazer no seu evento cultural. Eu e o meu café estamos aqui para te fazer companhia nessa manhã. Vamos conversar. Eu, meu café, o piano do meu marido, estamos aqui para conversar com você. Gente, seguinte, o assunto de hoje Bom dia, Marcelos! Vamos embora que hoje a conversa é tão para você que você nem imagina. A conversa de hoje é sobre o seguinte: sou um artista, posso produzir o meu próprio evento? Veja só como as coisas são, não é? Então, gente, quem produz um evento normalmente é um produtor, certo? Mas em muitos momentos os artistas precisam assumir esse papel, né? E o que eu tenho visto na minha vida é que os artistas que assumem o papel da produção, né, ou que estão mais pertinho dessa função, eles têm maior prosperidade na carreira. Olha que legal. Quer dizer então que é possível o artista produzir a sua própria carreira? Sim, isso é possível. Mas, desculpa, mas é preciso que o artista entenda que ele vai precisar mudar de comportamento, né? E principalmente ele vai precisar mudar a forma como ele vê a arte dele. Ele vai precisar mudar um pouco a ótica, sabe? Enfim, fazer diferente. Ele vai precisar disso, né? Porque o produtor, ele enxerga a arte com olhos de empreendedor. Ai, gente, deu ruim aqui, só um minuto. O produtor, ele enxerga a arte como um negócio, como um empreendimento. E o artista não tem muito essa visão, né? Ou da maioria das vezes não tem essa visão, ou não treinou ainda essa visão. E aí, a primeira coisa que o artista precisa ter é consciência de que ele vai precisar mudar esse comportamento, mudar essa visão. Entender que a arte dele não é somente a arte que dá prazer para ele e para as pessoas que estão vendo, mas é também um negócio, um sustento. E o produtor também, ele enxerga a arte de uma forma mais objetiva, mais pragmática, né, mais prática. E essa visão ela é importante para ela de fato acontecer, para a arte acontecer realmente, né? E outra coisa, não só para a arte acontecer, mas também para ela ser sustentável. A gente precisa sempre pensar em como é que a minha arte vai sobreviver, vai se manter, né? Porque não é justo que você fique só investindo na sua arte e ela não te traga nada, a não ser que essa seja a sua proposta de vida, tudo bem. Mas se você quer encarar isso como uma profissão, não vai dar certo se essa profissão não for sustentável, né? Se ela não te sustentar também, tá? E o artista, ele vai ter que entender, certo? Que ele vai desempenhar duas funções. São dois personagens diferentes, né? Inclusive com temperamentos bem diferentes, o produtor e o artista, né? Tem temperamentos diferentes, tem características diferentes. E se o artista vai encarar isso de fato se produzir, né? Ele vai precisar entender que ele vai desempenhar duas funções, certo? E ele vai ter que entender qual é a hora que ele vai mudar o personagem e ele não pode fechar os olhos para isso. Entender isso, que ele está desempenhando duas funções, é muito importante, porque senão uma função vai engolir a outra. O produtor, ele atua em várias frentes, certo? Ele pensa nos negócios, ele cuida da montagem em si do evento, ele cuida dos projetos para que o evento aconteça, né? Ele cuida da empresa, né? O artista enquanto empresa. Então, o produtor, ele atua em todas essas frentes, né? E é por isso que é importante
saber a hora de botar o personagem correto em cena. Pegar aquele personagem que é ideal para esse momento e botar ele lá. Então, se eu estou lidando com um patrocinador, por exemplo, eu quero que o personagem do produtor assuma, porque eu vou falar de negócios, de dinheiro, eu vou negociar, né? E aí, quando o artista vai negociar, normalmente ele leva em consideração o tempo que ele gastou para fazer aquilo. E trocar tempo por dinheiro não é um bom negócio. O tempo que... Assim, imagina. Vou tentar explicar de uma forma bem objetiva, tá? Digamos, o seu dia tem 24 horas, dessas 24 horas você trabalha 12 se você for um louco do trabalho, certo? Então você trabalha de 8 da manhã às 8 da noite. Aí você vai pegar essas 12 horinhas que você trabalha, 5 dias na semana, e você vai primeiro pensar quanto é que você quer receber por mês. Qual é o salário que você acha legal, assim, que você ia estar confortável, que você ia ter o que você quer ter. Então, pensa nisso. Pensou nesse valor grande, aí você vai dividir pelas suas horas trabalhadas. Quando você faz isso, normalmente a sua hora fica super cara. Aí você olha e faz, mas o mercado não me paga isso. Se você estiver pensando em trocar a sua hora por dinheiro. Agora, quando o produtor vai negociar, não é o artista que vai negociar, ele não entende aquilo como um trabalho artesanal ou um trabalho, como é que eu digo? Não é nem artesanal, porque o artesanato também é diferente, mas enfim, você não é um operário da arte, entendeu? E aí ele enxerga isso de uma outra forma. Ele enxerga que a sua arte ela tem valor, né? Ela tem muito valor. E porque ela é única, porque ela é exclusiva, né? Porque você faz bem feito, porque ela tem colocação no mercado. Enfim, tem várias coisas que fazem a sua arte ficar mais valiosa no sentido monetário mesmo, no sentido da grana. E aí, na hora da negociação, o produtor ele consegue enxergar mais isso. Porque para o artista é tão fácil, tão simples fazer aquilo, para o artista é um prazer tão grande que ele só quer que o negócio aconteça, ele não está muito preocupado com a conta que vai pagar no final do mês, né? E o produtor tem uma outra visão, ele tem uma visão de negócio, né? Que aquilo ali tem que ser um negócio que tem que sustentar não só o artista, mas as pessoas que estão trabalhando com o artista. Então, na hora de negociar, a gente precisa que o personagem seja o personagem do produtor. Então, antes de você ir negociar, você tem que avaliar, levantar os seus valores para que isso esteja muito arraigado na sua mente, assim, esteja bem sólido na sua cabeça, para você conseguir passar isso na hora da negociação. O artista sempre tem aquela vontadezinha, né? Não, eu só quero que aconteça, porque vai ser tão lindo que eu quero que aconteça. Eu vou de graça, eu tô pagando para ir. É quase assim, né? Eu também tenho, apesar de ser só produtora, eu não sou artista, mas em vários momentos eu olho e falo assim, eu só quero realizar isso, né? Pagaria para fazer, já paguei algumas vezes para fazer, inclusive. Às vezes tem coisa que você só quer que aconteça, né? Mas isso não pode ser tudo na sua vida. Isso não pode ser uma regra, isso tem que ser uma exceção. E aí, o produtor tem esse limite de negociação menor, sabe? Porque, tem gente que quando chega pra gente pra negociar o cachê de um artista ou uma coisa assim, você fica com pena, você quase paga pro cara, porque eles têm uma técnica de envolvimento tão grande que se você não cuidar, você embarca na deles. Então você precisa ter na sua cabeça o seu preço mínimo. Olha, tipo, daqui eu não posso passar. E eu não posso passar porque eu preciso me pagar, porque eu preciso pagar quem trabalha comigo e porque tem que valer a pena, né? E o seu trabalho não é 1 hora de trabalho que você vai chegar ali e cantar. Não é isso, 2 horas que você vai passar ali. Não é isso. Toda a preparação que você fez, a construção da sua imagem, tudo isso foi tempo e investimento da sua vida e tem que ser levado em consideração também. E aí, se o produtor não entra em cena nesse momento, o produtor, estou falando de você mesmo, artista que é produtor, artista que vai se produzir. Se nessa hora o personagem do produtor não assume, é capaz de você pagar para ir, entendeu? E aí,
Se o produtor não assume, o artista não ganha dinheiro. Se o artista não ganha dinheiro, ele não prospera, ele não vai para frente, tá? Nas montagens, o produtor é disciplinado, prudente e calmo, tá? O artista, ele costuma agendar uns tempos de montagem muito curtos, ele costuma não cumprir muito bem os horários, tem que ter cuidado com isso. E por ele estar envolvido diretamente assim, com a parte artística, né? Ele que vai botar a cara dele lá para cantar para o público e tal, normalmente ele é o cara que está mais nervoso do que todo mundo, certo? Então, ele vai sempre estar mais nervoso do que o produtor. O produtor está nervoso, está tenso, porque tem muita responsabilidade e tal, mas o artista, além dessas responsabilidades, ele tem também que encarar o público de frente, que mostrar a arte dele, e isso também envolve uma porção de outras coisas, né? Não só a responsabilidade, mas a imagem dele, né? A vaidade também, que nesses momentos conta que é uma beleza. E aí, por isso que nesse momento, na hora da montagem, o produtor precisa assumir o controle, né? O personagem do produtor precisa assumir o controle, porque ele precisa ser disciplinado, ele tem que contabilizar os tempos de montagem de forma que dê realmente tempo, horário de passagem de som certinho, tudo isso ele tem que ver com mais clareza, sabe? Isso. E ele vai precisar ser muito prudente nas decisões dele e também ele vai ter que ser a pessoa responsável pela calma do lugar, pela tranquilidade do lugar. Marcelo está sugerindo aqui que eu fale o que é produção. É isso, Marcelo? É importante você ter entendimento de produção. Aí ele está falando aqui, importante você ter entendimento de produção. Sim, senhor. E para isso, o que é que faz? Fica comigo. Fica comigo que você vai ter muito entendimento de como fazer o negócio, né? De como fazer a coisa. Eu estou batendo o tempo todo no suporte aqui que está segurando o celular. A louca. Então, na hora de elaborar os projetos, o produtor precisa ficar atento aos editais que estão abertos e precisa também entender as questões burocráticas. As questões burocráticas, elas sempre vão aparecer, tá, gente? Elas vão estar na vida da gente e isso faz parte desse universo, é normal, tá? Então, não adianta você tapar os olhos ou você dizer que não quer fazer, não quero fazer, não sei fazer, não sabe fazer porque está fazendo pouco. Eu costumo dizer isso. Dizia isso quando minha filha era pequena. Mãe, não sei forrar a cama, tá forrando pouco, vai forrar minha e a sua agora. Para poder aprender a forrar legal. É exatamente isso. Não sei fazer um projeto, tá fazendo pouco, vai fazer todo edital que aparecer agora. Eu não sei emitir uma certidão negativa, pois vai emitir todo mês agora, que no instante você vai aprender como é que é emitir uma certidão negativa. Eu duvido que não aprenda, né? Então você tem que encarar isso de frente mesmo, sabe? E entender que tudo é uma questão de exercício. Exercitar. Tá fazendo pouco, vai ter que fazer mais. Exercita, que isso passa a ser uma coisa fácil de você fazer. Os artistas costumam falar para eles mesmos que eles não têm talento para a burocracia, para as questões burocráticas. E aí eles assumem isso como uma verdade para eles, né? E aí eles aproveitam para ficar nessa zona de conforto, dizendo assim, eu preciso de um produtor para salvar a minha vida. Não, gente, não é assim. Não é assim. Você não tem esse direito, tá? De ficar nessa zona de conforto, dizer simplesmente que não sabe e isso ser a grande desculpa da sua vida. Eu não dei certo porque eu não sei lidar com as questões burocráticas e porque eu preciso de um produtor e eu sou incompreendido. Pare com isso porque isso não está lhe ajudando, tá? Isso não vai lhe ajudar, tá bom? Então, o que eu preciso dizer para você é que foi-se o tempo que o artista dependia do produtor, certo? Tem exemplos claros aí pra gente, bem fáceis de enxergar. A Anitta, por exemplo, que ela é a gestora da carreira dela. Você pode até me dizer assim, mas não tem um batalhão trabalhando com ela, não tem um monte de gente, tem um monte de gente trabalhando com ela, porque bons produtores têm grandes equipes.
Mas quem gerencia a produção, quem gerencia a carreira dela é ela, entendeu? Tem um documentário sobre ela, esqueci o nome agora, mas tem um documentário sobre ela muito interessante, que mostra inclusive os perrengues também, não mostra só o glamour, a Anitta maravilhosa, mostra também os perrengues que ela passa, sabe? É muito interessante para a gente entender que a foto é muito bonita, mas por trás da foto existe toda uma batalha, né? É muito importante a gente entender isso para que a gente encare isso, sabe, sem vitimismo, sem essa, como eu digo, meu Deus, eu odeio quando foge palavras, Senhor Jesus, sem essa desculpa que você tem de eu não sei fazer, eu não tenho talento para isso. Isso não, sabe, isso não constrói para você. Você ficar falando que você simplesmente não tem talento para a parte burocrática, não tem talento para negócios, isso não é bom para você. Isso não é bom para você. Você tem que entender que você vai ter que criar. Se você não tem talento, você investe na técnica, certo? Não tem talento, não nasceu com talento, mas tem receita de bolo para você. Eu, por exemplo, sou péssima fazendo bolo. Para mim, aquilo é uma ciência que nem a NASA consegue dominar, entendeu? Só que minha tia chegava e juntava, minha mãe assim, eu vou juntar aqui não sei quantos ovos, leite, farinha de trigo, não sei o que lá, junta, eu acho que precisa um pouco mais de trigo, aí bota lá tudo um pouco mais. Não sei fazer feito minha mãe, eu tenho que ter uma receita e eu vou lá vendo, são quantos ovos? 2, quebrei 2 ovos. Aí quanto farinha de trigo? 2 xícaras, bota 2 xícaras. Aí eu vou fazer o bolo. E outra coisa, precisa ser de liquidificador para ele dar certo. Então, gente, se você não tem o talento, você precisa somente da técnica, tá? Então, fica comigo, eu te mostro o caminho. Ai, Marcelo está falando aqui, tenho que sair, mas tá ótimo. Marcelo, depois assiste o resto. Um beijo, obrigada pela companhia. E aí é o seguinte, tomar as rédeas do seu negócio vai fazer toda a diferença. A primeira coisa que você precisa entender é que isso é um negócio e você precisa começar a tratar isso de fato como um negócio, tá? Então, se você vai produzir o seu próprio evento, você precisa entender que não vai dar para cuidar disso somente nas horas vagas da arte, certo? Nas horas vagas do artista. Você tem que ter muito cuidado para uma função não engolir a outra, tá certo? Você vai precisar ter disciplina nesse sentido. Durante o evento, na montagem do evento, você é produtor. Você vai ser o produtor, o cara que vai marcar os horários, o cara que vai cobrar quem chega, a galera que vai chegar na hora, né? Você é quem vai ver se todo mundo está chegando na hora, se está tudo montado do jeitinho que você quer, mas na hora da apresentação, você é o artista. Na hora da apresentação, o personagem é outro, tá? Então, você tem que ter muito cuidado para o produtor não sufocar o seu artista. Porque na hora que o negócio estiver acontecendo, você não pode estar pensando na iluminação se o cara está apertando o botão certo. Você não pode pensar nisso. Você só tem que pensar na sua arte. Você só tem que ser o artista naquele momento. E isso pode parecer difícil? Pode, mas tudo isso passa por decisão. Tudo isso é pensamento, raciocínio, decisão. É isso que isso é o que vai fazer a grande diferença na hora que você mesmo estiver produzindo o seu evento cultural. E aí você pode me dizer, mas Carlinha, eu não sei produzir um evento cultural. O que é que eu tenho que fazer? Que o Marcelo falou aí agora, né? Mas a gente precisa saber o que a produção precisa fazer. Bem, isso é uma conversa bem mais longa do que essa que a gente está tendo aqui hoje, mas continua me seguindo, fica comigo, porque todos os dias eu trago informações exatamente do que você tem que fazer nessa parte de montagem, na parte da produção, tá? Então, eu vou conseguir levar você, conduzir você nesse caminho que é de montar o seu evento cultural e, enfim, pegar o seu sonho e transformar em realidade, certo?
Isso eu não consigo fazer aqui, somente nessa conversa, mas é importante você ter consciência que você vai precisar mudar o seu comportamento, mudar a sua postura, assumir o controle, né, das suas ações artísticas, tá certo? E aí, você pode perguntar assim para mim também, mas Carlinha, quando é que eu devo ser o produtor da minha carreira? Agora, a partir de agora. Primeira coisa que você vai ter que fazer é mudar o seu comportamento. Primeira coisa que você tem que fazer é decidir tomar as rédeas da sua carreira. É decidir que a partir de agora você vai tomar conta disso e entender que isso tem vários setores e você vai precisar se preparar para esses setores. Você não precisa ter talento para esses setores, porque a técnica substitui o talento. Nesse caso, não que substitui, mas a técnica tapa esse buraco, entendeu? Então tem muita coisa que eu não sei, não nasci sabendo, mas eu aprendi e eu consigo fazer, entendeu? Então, se você acorda, pega seu violão, faz 2 músicas lindas e maravilhosas, pega essas 2 músicas, bota na gaveta e aí você acha que você trabalhou para sua carreira acontecer, você está errado. Você não trabalhou para a sua carreira acontecer, tá? Você trabalhou para expressar a sua arte, você trabalhou para o universo ser mais bonito, você trabalhou para um monte de coisa, mas para o seu negócio você não trabalhou, certo? Se depois de você botar essas músicas na gaveta, você vai sentar no sofá e você vai reclamar que o governo não entende a sua arte, que ele não lhe apoia, que ninguém entende a sua arte, você está errado, tá? Não faça isso. Você está sendo um impostor com você. Você está jogando contra você mesmo. O que você precisa entender é que quem te interessa é o público, tá? O governo, ele vem a reboque, ele vem como consequência, porque você interessou tanto ao público que o governo vem atrás. Quero contratar, tá? Você precisa realmente entender isso para que você não demore tanto nessa caminhada, não seja uma caminhada tão longa, tão difícil, beleza? E é por isso que tem vários artistas que acham que contratar um bom produtor vai salvar a vida deles. E não é assim, tá? Na verdade, o que acontece é que ele não quer ter a responsabilidade de se sustentar. E você precisa assumir as responsabilidades da sua vida, da sua arte, da sua carreira, né? É muito fácil você sentar no sofá e reclamar que o governo não lhe apoia, que ninguém me entende, que eu não vou tocar no Faustão, que nem tem mais. E aí você fica lá se queixando da vida. É muito fácil. Difícil é levantar e fazer o seu negócio, a sua música, sua arte, a sua peça de teatro, enfim, fazer a sua arte chegar nas pessoas. E isso, gente, hoje é muito mais fácil do que o que era 20 anos atrás, né? Hoje você tem veículos, caminhos muito mais curtos. Você tem voz, eu estou aqui falando com vocês, né? Quem sou eu na fila do pão, né não? E eu estou aqui falando com vocês, vocês estão me ouvindo. Então, tem caminho muito mais fácil para isso hoje em dia. Só que você tem que mudar a sua consciência, você precisa se preocupar com isso. Então, gente, resumindo a minha conversa, o artista pode sim se produzir. Mas para isso, ele precisa ter uma coisa chamada disciplina. Disciplina é a capacidade que a gente tem de cumprir as regras, mesmo que essas regras tenham sido criadas por nós mesmos. A gente criou a regra e a gente vai cumprir. Isso é a disciplina. A disciplina é você conseguir cumprir essas regras. Tomar as rédeas da sua carreira vai fazer muita diferença na sua arte. O que você tem que fazer é assume a frente, entende que isso é um negócio. Comece a tratar isso como um negócio. Como todo negócio, vai precisar ter o quê? Regularidade. Por isso que eu falo da disciplina. Você vai ter que ter regularidade. Gente, quando você vai trabalhar num banco, você não acorda, toma um banho, toma um café da manhã
e vai trabalhar, faz a mesma coisa para a sua carreira. Você acorda, toma um banho, toma um café da manhã e vai trabalhar. E vem trabalhar, senta no computador, ou pega seu violão, vai fazer suas músicas. Agora você precisa ser disciplinado com relação à sua carreira. Não adianta só você investir na sua parte artística. Você precisa investir também no seu negócio, tá? Então, esse negócio de dar expediente mesmo, ter horário, isso é importante, para ter regularidade, é muito importante. E aí você vai entender quais são as demandas que esse negócio tem. Separa o tempo do artista e o tempo do produtor. Separa lá. Tipo assim, todas as manhãs eu acordo inspirado. Então, de manhã eu vou dar expediente para o artista, de tarde eu vou dar expediente para o produtor. Quando você separa essas coisas, você vai conseguir enxergar melhor tudo que você tem para fazer, tá? E aí é importante que você enxergue como funciona a produção, né? O que você tem que fazer nos seus negócios, né? O que você precisa fazer nas montagens, o que você tem que saber na montagem de um evento, quais são as informações que você precisa ter, né? O que você precisa fazer para planejar o seu evento, né? Vou planejar o lançamento do meu CD. E aí eu preciso o quê? Eu preciso pensar em quem vai pagar tudo isso, mas eu preciso pensar também em como eu vou fazer para que essa coisa de fato aconteça. Quem eu tenho que contratar, que tipo de equipamento eu vou usar, esse tipo de coisa. Então você precisa planejar tudo isso. Você precisa também organizar a sua burocracia, aquela que você diz que não tem talento, mas que a gente tem técnica para cuidar. Então, você precisa organizar a sua burocracia. Veja se você vai abrir uma empresa, um MEI de repente, se não vai. Se você não vai, você precisa ter uma empresa que lhe represente. Então, quem é a empresa que vai lhe representar? Enfim, você precisa também cuidar dessa parte burocrática, tomar conta também dessas questões burocráticas, que também, gente, a disciplina vai te ajudar muito nisso, tá? Você vai ter que pensar em como é que você vai entregar a arte para o seu público, né? Como é que você vai distribuir isso, distribuir o seu conteúdo para as pessoas, né? Vai ter que pensar um pouco nesse planejamento de comunicação também, né? E aí você vai levantar todas essas demandas, eu falei de algumas aqui, né? Que é cuidar dos negócios, das montagens, do planejamento, né? Da comunicação, da burocracia. Você vai pegar essas demandas e você vai distribuir ao longo da sua semana toda, né? Eu tenho que na segunda-feira eu vou cuidar disso, na terça eu vou cuidar daquilo e tal. Enfim, você vai distribuir da melhor forma que você achar, né? Porque cada pessoa tem o seu jeitinho de se organizar, né? E aí você distribui isso ao longo da semana, respeitando o tempo do produtor e o tempo do artista. Esse tempo aqui é do produtor, eu vou por exemplo, durante o expediente do produtor, eu vou ver quais são os editais que estão abertos, já vou preparar aqui minha empresa para ver se está tudo certinho com relação à burocracia dela, beleza? Aí, no mesmo dia, na hora do artista, você vai lá fazer a arte que você precisa fazer. Eu não sei nem dar exemplo direito, né, minha gente? Sou muito produtora. Aí você vai lá e faz a arte que você tem que fazer, faz o que você precisa estudar e compor, enfim, faz o que você tem que fazer como artista. Mas você divide os tempos, sabe? Você não permite que o artista tome o dia inteiro e o produtor fique negligenciado, nem que o produtor tome o dia inteiro e o artista fique negligenciado. Você vai precisar fazer essa conta aí dar certo, tá? E aí você vai distribuir da melhor maneira que você acha possível. E eu acho, assim, pra mim, vou te dizer como é que funciona pra mim, eu costumo listar demandas, né? Eu penso o que é que eu tenho que fazer, eu tenho edital aberto, então eu tenho que entregar não sei quantos projetos. Eu listo as minhas demandas e distribuo ao longo da semana. E aí eu consigo, naquele dia, realizar aquilo ali e saber que eu posso dormir em paz, porque eu cumpri as demandas do dia, eu já posso viver um outro dia que não tem nenhuma pendência, entendeu? Então, é isso. Dá para ser produtor e artista? Dá para ser produtor e artista. Se você está começando a sua carreira de artista agora, inclusive eu sugiro que você comece
assumindo as rédeas da sua carreira, tomando conta, né, também dessa parte de produção. Primeiro, para você ter conhecimento, para você se inteirar. Não é nem para você acertar de cara, mas porque quando você vai contratar um produtor, você precisa ter conhecimento, inclusive, para dizer para ele o que você espera. O que mais acontece na minha vida são pessoas dizendo assim: poxa, Carlinha, eu quero que você seja minha produtora. Ai, gente, isso é muito clássico, eu vou contar essa história. Preciso que você seja minha produtora. Aí a pergunta que eu faço sempre é assim: ah, legal, o que é que você espera do meu trabalho? Gente, as pessoas não sabem responder essa pergunta. E as pessoas não sabem responder essa pergunta porque eles nunca tentaram ser produtores deles mesmos. Então eles não entendem quais são as necessidades da carreira deles. Acho que eu vou falar sobre isso amanhã. Quais são as necessidades da sua carreira artística? É muito importante você entender isso, porque diante dessa informação é que você vai conseguir até dizer para um produtor: olha, as minhas necessidades são essas aqui, eu preciso que você cumpra isso. Nem isso você vai saber fazer se você não parar para estudar, se você não parar para pensar sobre isso. Então, sugestão de Carlinha é: fica comigo, me acompanha. Amanhã eu vou falar sobre isso. Quais são as necessidades da sua carreira? Vou falar sobre isso, porque aí acho que vai abrindo, ampliando o olhar para você entender e você começar a tomar conta da sua carreira, você começar a administrar ela, você começar a tomar as rédeas da sua carreira para depois você poder até contratar pessoas sabendo o que você está fazendo. Então é muito importante você entender que agora, nesse momento que você vira essa chave, muda esse comportamento, você não tem a obrigação de acertar, tá? Você tem a obrigação de aprender. O que você está aqui é para entender, para aprender. Entenda que cada evento que você fizer, ele não é o fim. Ele é somente mais um passo na sua história, na sua carreira. Ele é mais um passo que você está dando para que o próximo seja melhor. Ele é um ciclo de aprendizado. Você vai fazer 1, vai fazer 2, vai fazer 3 e assim você vai cada vez mais ficando melhor nessa história de fazer produção de evento, de produzir a sua estrada, produzir a sua história. E você vai chegar num ponto que vai ter tanta coisa para você produzir que você vai chamar um produtor para fazer. E quando você chamar um produtor para fazer, você vai saber exatamente o que você vai dizer para ele fazer. Não exatamente assim: olha, você vai chegar a tal hora, você vai fazer não sei o quê. Não é isso. Mas na hora que você vai contratar o produtor para fazer, você sabe quais são as demandas que ele tem que cumprir, entendeu? Porque você já viveu isso. Então, até mesmo na hora que o produtor chegar para você e dizer assim: olha, eu estou com problema de equipamento de som, eu vou precisar contratar um equipamento de som maior para esse lugar. Você vai entender porque você já passou por isso, entendeu? Então, é muito importante você ter essa visão de produção da sua própria carreira, do seu próprio negócio. É o seu negócio, né? A sua arte é o seu negócio, é o seu investimento ativo, né? A sua arte pode trabalhar para você e te sustentar, enfim. Vai valer a pena, gente. E eu tô aqui para ajudar vocês. Se tiverem dúvidas, já sabem, né? Bota nos comentários, vem conversar comigo aqui ao vivo. E todos os dias de manhã eu apareço aqui para conversar com vocês sobre produção cultural, tá bom? Muito bom falar com vocês. Amanhã eu volto com mais conteúdo. Vou falar amanhã, acho que sobre as necessidades da carreira artística. Estou pensando em falar sobre isso. Pode ser que sim. Vamos ver. Então tá. Amanhã aparece aqui para ver se eu falei mesmo sobre isso, tá? Até amanhã, gente. Beijo.